eu confesso a vocês que não é um tribunal do crime que a gente costuma ver. O tribunal do crime que a gente costuma acompanhar, tem a foto do casal aqui também, Edu? Pode colocar a foto do casal também aqui na tela e do rapaz que está desaparecido. Primeiro, Bate, por que você está dizendo que não é um tribunal do crime que a gente costuma ver? Porque o tribunal do crime, sempre que alguém entra no tribunal do crime, dificilmente alguém sai com vida. Eles não estão lá para investigar. Eles recebem informação dependendo da credibilidade, né, da força que aquela pessoa tem na comunidade. Pode dividir a tela aqui, Edu, com o rapaz que está desaparecido. Esse casal está preso. E aí que entra outra história que acredito ser inédita. O casal que denunciou esse homem, dizendo que esse homem estava abusando da própria enteada, deixa eu esperar aqui a foto, senão eu não vou conseguir contar. Aí, legal. Esse é o Tadeu, ele está desaparecido. No tribunal do crime, os traficantes recebem a informação de que tem uma criança pequena sendo abusada sexualmente pelo padrasto. Esse casal, que é patrão da mãe da criança, quando descobre essa história, de acordo com a denúncia da polícia, pega o padrasto, pega a mãe da criança e os leva até o tribunal do crime. E esse casal, de acordo com informações da polícia, esse casal diz para os traficantes, olha, tá vendo aqui esse sujeito, que no caso é o Tadeu. O Tadeu, de acordo com a enteada dele, que é pequenininha, tem 3 anos, o Tadeu tá abusando sexualmente da criança. E a gente não confia na polícia, a gente não confia na justiça desse país, a gente só confia no tráfico. Vocês podem, por favor, dar um jeito nessa situação? O traficante diz, pois não, nós vamos ver o que pode ser feito. Ok. Tráfico, então, teria sequestrado o Tadeu e também a mãe da criança. Me dá a foto, por favor, do cativeiro. E o tráfico coloca num cativeiro tanto a mãe da criança quanto o padrasto. O traficante chega e pergunta para a mãe da criança, olha, eles ficaram aí nesse lugar. É um caso que eu nunca vi igual, hein? Olha, de todos os tribunais do tráfico apresentados aqui nesse programa, eu nunca vi um caso com esse desfecho. Até porque a gente só tem parte do desfecho revelado, ainda tem outras coisas para serem elucidadas pela polícia. O tráfico, na hora do julgamento, pergunta para a mãe, a senhora sabe que a sua filha de 3 anos está sendo abusada sexualmente pelo teu companheiro? A mãe diz, olha, não vejo nada de diferente na minha casa, minha filha não apresenta nenhum comportamento diferente, minha filha me parece ser uma criança saudável, uma criança que interage com os outros, que brinca com os outros, que se relaciona bem com o padrasto dela, não vejo nada de diferente. Ah, é? Então a senhora, por favor, pode ir embora, a senhora está liberada pelo Tribunal do Tráfico. E a mãe vai embora. Quando a mãe vira para sair desse cativeiro, que nós tivemos acesso às fotos, ela fala para o traficante, para o chefão do tráfico, escuta, com todo respeito ao trabalho que vocês desempenham aqui, vocês vão ficar com o meu marido? Se eu já estou dizendo que meu marido é inocente, vocês vão continuar com ele aqui no cativeiro? E os traficantes disseram, olha, não faz muita pergunta, minha senhora. Vai embora e o teu marido a gente vai devolver lá para o Piauí, que é o estado que ele não devia ter saído. Ela, então, vai embora. O marido fica dentro do cativeiro. E é óbvio que desaparece. Vocês imaginam o que teria acontecido com o Tadeu. Ok. A polícia investiga o caso, a polícia recebe a informação que o Tadeu desaparece, pega a criança e faz o quê? Leva para o médico inspecionar, leva para o médico examinar. Um caso que aconteceu no Jaçanã, zona norte de São Paulo. Os médicos, então, do Hospital Pérola Baiton, que é referência aqui de São Paulo, fazem a análise e dão um laudo. Não houve abuso sexual. A polícia diz, como é que é? E o médico repete, não houve abuso sexual. Não houve abuso sexual? Então quer dizer que o casal, que é patrão dessa mãe, entregou o coitado do padrasto e o padrasto é um inocente que pode ter sido morto pelo tribunal do crime? O médico diz, eu não posso afirmar vocês. Vocês estão me perguntando, esta criança
mostra sinais de abuso sexual? A resposta da medicina é não. Esta criança não tem traços de abuso sexual. A polícia então pensa, eu já sei o que vou fazer. Nós vamos prender esse casal e vamos atrás desse rapaz que está desaparecido. Acompanhe comigo a reportagem de agora. Vamos lá. Uma mulher atormentada pelas lembranças do Tribunal do Crime. Ela escapou da morte por muito pouco, mas o marido não teria tido a mesma sorte. Meu marido deve estar morto. A sentença teria sido a morte. Sim. Uma denúncia que seria falsa levou Tadeu para o banco dos réus da facção criminosa. É que a filha de Daiane acusou Tadeu, que é o padrasto dela, de violência sexual. A criança de 3 anos denunciou o suposto abuso para os patrões de Daiane. Você acredita que esse mal-entendido possa ter custado a vida do seu marido? Pode. Eu acredito que sim. Mesmo não querendo acreditar. O patrão de Daiane acreditou na menina, mesmo antes de qualquer exame médico. Messias começou então a ameaçar Tadeu em mensagens de áudio. Ô, esse maluco tá batendo na sua filha aí, mano. Eu vou subir e vou matar ele aí, mano. Na mira do Tribunal do Crime, foram 3 dias em 2 cativeiros diferentes dentro da comunidade. Depois, a Daiane foi agredida e liberada. Ela não viu mais o marido, por isso acredita que a sentença do Tadeu foi a morte. Jardim Felicidade, zona norte de São Paulo. Aqui começou o pior pesadelo de Tadeu e Daiane. Ela trabalhava como babá na casa de Messias e Noemi há apenas 5 dias, quando levou a filha de 3 anos para o serviço. Eu trabalhava na casa do meu patrão, deixei minha filha ir lá brincar na piscina. Foi quando chegou isso nos ouvidos dos traficantes e eles foram até em casa buscar nós. A sua filha teria contado para o seu patrão. Sim. Por que uma criança diria isso? Não sei. Até hoje eu queria entender. Porque pra mim ela fala que o tio não mexeu. Você acredita que alguém plantou essa ideia na cabeça da sua filha? Sim, que ela é bem influenciável. O que ela escuta, ela sai falando. Sim. Daiane mantinha a confiança no marido, com quem está junto há apenas 1 ano e meio. Eles tiveram uma menina que tem 5 meses. Tá complicado, porque minha filha de 5 meses que eu tenho com ele tá com saudade, tá doente. A família dele mora todinha aí em Piauí. Você está sozinha aqui em São Paulo tentando lutar por justiça. Sim. Daiane garante que Tadeu também tratava a garotinha de 3 anos como se fosse filha dele. Por isso, concluiu que a suposta denúncia não passava de imaginação da criança. Mas nada era capaz de convencer o patrão. Eu quero ver se ele é homem pra bater de frente com o homem, viu, mano? Os bandidos chegaram aqui em 3 carros. O patrão da Daiane desceu de um dos veículos e caminhou até o portão. Ele começou a chamar pela Daiane, que subiu as escadas para entender o motivo da visita inesperada. Ela já havia recebido áudio com ameaças e queria saber por que o patrão veio até aqui. Nessa conversa em frente ao portão, ele exigiu a presença do Tadeu. O Tadeu não teve escolha. Veio até aqui imaginando que seria apenas uma conversa para passar limpo a suposta denúncia da criança de 3 anos. Só que naquele momento, o Tadeu e a Daiane foram arrastados para dentro de um dos veículos e levados para o primeiro cativeiro, aqui mesmo na zona norte de São Paulo, um local não muito distante do endereço da família. Hoje, eles abandonaram esse local. Você e os seus 2 filhos estão em outra região de São Paulo, a gente não vai revelar para a sua segurança. Sim. Nesse momento, você imaginava que seria um cárcere privado, que seria o Tribunal do Crime? Não, não imaginava. Era só uma conversa que eles estavam querendo falar com ele. Mas levaram a gente até lá. No primeiro cativeiro, o casal ficou junto.
A Daiane e o Tadeu lado a lado. Mesmo assim, no mesmo cômodo, eles não podiam conversar. Os bandidos não permitiam. Não permitia a gente conversar. Até o momento que separaram a gente nesse primeiro cativeiro. Nessa hora em que o Tadeu foi levado para outro local, disseram para a Daiane que já tinha uma sentença para o Tadeu. Que ele deveria abandonar tudo aqui em São Paulo para voltar para o Piauí, para a terra natal dele, onde moram os parentes. A Daiane acreditou. Achou que ele seria agredido fisicamente e depois liberado com a promessa de que não voltaria mais aqui. Seria a sentença dele. A sua foi outra. Sim, a minha só foi bater. Você foi agredida. Fui agredida fisicamente. E depois disso, você foi para outro local e não sabe mais o que aconteceu com o Tadeu. Ela tenta juntar as peças desse quebra-cabeça. O carro de vocês foi furtado aqui em frente, aqui na rua. Aqui na rua, ele estava em frente de casa. Estava onde está o carro, onde está esse carro. Certamente depois que sumiram com o seu marido, sabendo que você não teria nem coragem para voltar aqui, pegaram o carro e um detalhe, começaram a anunciar o veículo. Sim, anunciaram no Facebook a venda do carro. Ela também registrou o boletim de ocorrência pelo furto do carro. Tem outro boletim do desaparecimento do Tadeu, outro do cárcere privado. A polícia está sabendo de tudo. Sim, está sabendo. Só falta o paradeiro do Tadeu. Só falta o paradeiro dele e o paradeiro do carro também, que fizeram. E você não vai sossegar enquanto não receber essa resposta. Não, ele estando vivo ou morto, ele tem que aparecer. Daiane já não tem mais as marcas da violência. É que já faz cerca de 40 dias que ela foi liberada do cativeiro. O mesmo tempo que está sem notícias do marido Tadeu. A Daiane procurou a polícia assim que foi liberada pelo Tribunal do Crime. Ela queria denunciar todo o terror que passou nos 2 cativeiros e também pedir ajuda para encontrar o marido. Aqui na delegacia, entregou provas do envolvimento dos 2 patrões, tanto que a polícia pediu e a justiça decretou a prisão preventiva do casal. Mesmo com os 2 atrás das grades, os investigadores ainda não conseguiram descobrir o que realmente aconteceu com o Tadeu. Só que depois de tanto tempo, a Daiane já perdeu a esperança de reencontrá-lo com vida. Na delegacia, os policiais pediram o exame para comprovar se a criança foi ou não abusada. O resultado acabou de chegar. Deu negativo. Por isso, todos acreditam que foi um grande mal-entendido que custou a vida do Tadeu. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública confirmou a prisão dos patrões de Daiane, mas não deu detalhes sobre as investigações sobre o paradeiro de Tadeu. O marido de Daiane trabalha como auxiliar de pedreiro. Toda a família dele mora no Piauí. Daiane se sente sozinha nas buscas pelo companheiro. Os familiares dele mandam mensagem para mim perguntando e eu não sei, não tenho o que falar. Com todo respeito às pessoas que discordarem da minha opinião, com todo respeito das pessoas que discordarem, mas eu pergunto a você de casa, será que foi mesmo um engano? Ou será que eles utilizaram uma criança para se livrar do Tadeu e conseguir ficar com o carro dele? Perguntar não ofende, concorda? Perguntar não ofende. Agora, será que esse casal realmente se comoveu com a historinha supostamente contada pela criança de que ela estava sendo abusada pelo padrasto? Ou, na verdade, eles estariam de olho no carro que também está desaparecido até agora? Percival de Souza, uma pergunta pertinente, concorda? Super pertinente, porque fica claro, de qualquer modo, que o caso do menino, o caso da criança, serviu por um pretexto para alguma coisa. Quer dizer, se fez uma ficção, se construiu uma história, se girou em torno de algo que não existe para incriminar o padrasto, mas já sabendo que não havia acontecido nada disso. Então a criança vai para os exames de corpo de delito, se constata que não houve abuso nenhum, e aí? Por que mentir?
queriam atingir o padrasto de qualquer maneira. E, ao que parece, conseguiram. Agora, aquele paradoxo, né, Bate? Primeiro se recorre ao Tribunal do Crime. Não dá certo, bate as portas da polícia. Assim não funciona, né, Bate? Agora, uma outra pergunta, e que torna esse caso inédito, em termos de Tribunal do Crime, é: qual que é a prova de que realmente esse casal entregou o padrasto para o Tribunal do Crime? Ok, que há o depoimento da mãe, tem imagem do cativeiro. Dá a imagem do cativeiro, por favor, Edu. Não há discussão. Há um depoimento, há uma prova, mas aí é um depoimento, né, uma prova testemunhal da mãe acusando o casal. E também o que parece ser o cativeiro onde os dois ficaram. Mas como é que a polícia teve certeza absoluta que esse casal entregou para o tráfico de drogas o Tadeu? Para o juiz ter determinado a prisão desse casal, Percy, tem uma prova mais robusta por trás. O juiz, só por prova testemunhal, não deixaria prender esse casal, concorda? Pois é, exatamente nesse ponto que é muito delicado, mas a polícia tem seus informantes, inclusive nas comunidades, e num caso delicado, um caso de repercussão, a polícia recorre a esses informantes para desvendar muitos casos misteriosos. Ao mesmo tempo, o Tribunal do Crime procura desenvolver um esquema como se eles fossem autoridades, Obate, como se fossem julgadores, investigadores e, ao mesmo tempo, carrascos. Quer dizer, eles apuram, fazem a investigação, concluem por uma culpa e são os carrascos, são os algozes. Então, são informações em choque. Mas, numa situação dessas, a polícia leva a melhor. Até porque esse é um mundo subterrâneo, é um mundo paralelo, é o chamado bafom no mundo do crime, o lumpesinato no mundo do crime, mas é através desse lumpesinato, desse bafom, desses mistérios de coisas que acontecem, mas aparentemente não acontecem, que a polícia desvenda muitos casos, principalmente nas comunidades, onde normalmente a polícia tem um trânsito muito difícil, Bate. Então, eu já tenho aqui com vocês 2 compromissos para o programa de segunda-feira. O caso do menino que desapareceu, qual que é o nome do Guilherme? O caso do menino Guilherme, que está desaparecido aqui em São Paulo. Aliás, eu peço, por favor, para que a gente compartilhe a foto do Guilherme no @Cidade Alerta, no Instagram do Cidade Alerta, no Facebook do Cidade Alerta. E eu peço também para que a nossa produção, na segunda-feira, já dê a resposta para a sociedade sobre o paradeiro do Tadeu. O Tadeu está desaparecido. Que história é essa do tráfico de drogas que manda de volta agora a pessoa para onde a pessoa morava? Que conversa é essa? Se o tráfico teve dúvida, na dúvida eles matam. O que me chama a atenção também é o fato do laudo que foi emitido pelo Pérola Byton. O médico, quando analisa uma criança, apenas se ouve a conjunção carnal que a gente diz, né? O médico consegue atestar. Mas num caso de uma criança de 13 anos, se não houve essa conjunção, Percival... Oi? 3 anos? Eu falei quanto? 6. 13, perdão. 3 anos de idade. Como é que a polícia faz para descobrir se realmente a criança é abusada se não houve a conjunção carnal? Exatamente. Por isso mesmo, o que os médicos fazem é de vital importância. O Pérola Byton é especializado nesses exames, nessas constatações. Então, tecnicamente falando, quando há o abuso de ordem sexual, quando há violência sexual, eles examinam o corpo daquela criança que seria vítima e fazem a verificação. Se houve violência, se constata o que em medicina se chama contração do esfíncter. Se houver essa constatação, está caracterizado que houve o abuso sexual. Se não, evidentemente que não aconteceu isso que foi sugerido. Não aconteceu isso. Agora, por tudo isso que nós estamos vendo agora, Obate, o menino
Ele desapareceu, é verdade, mas mais do que desaparecido, ele está escondido. Ele está escondido em poder de alguém. Quer dizer, é um lado querendo prejudicar o outro. É um lado usando a criança para intimidar, constranger, obter algum tipo de vantagem. É nisso que a polícia tem que investir. Ou seja, violência sexual não houve. Quem tem interesse em manter esse menino escondido, oculto, é exatamente a partir daí que se pode até, nesse final de semana, localizar um menino que sumiu ou está escondido, Bate. E eu vou te falar uma coisa, Percival. É gravíssimo isso que tem ocorrido de Tribunal do Crime e a gente tem visto um aumento. Eles não checam a informação, da mesma forma que a internet está virando também um tribunal do crime. Quantas informações estão sendo geradas se tem denúncia? A pessoa vai lá e diz, tal pessoa é estuprador. Aí já coloca a foto. Tal pessoa, a filha de tal pessoa está dizendo que esse cara é estuprador. A mãe está dizendo que o ex-marido roubou a própria casa, que o ex-marido ameaçou matar a família. Isto é uma versão. E aí começa na internet a veicular essa foto, dando nesse tribunal virtual como se fosse verdade, sem que o caso ao menos chegue à polícia que tem que investigar. E aí vocês sabem, tem gente que ouve a história, não pensa, quer fazer justiça com as próprias mãos. A justiça é tão porca nesse país, a justiça não, a lei é porca, com todo respeito à justiça. A lei é tão frágil e tão porca que as pessoas acabam querendo resolver com as próprias mãos. E isso não se deve fazer. Não se deve fazer. Tem que botar nas mãos de quem resolve o caso, que é a polícia, e depois o juiz, diante de todas as provas, vai bater o martelo dentro da nossa lei. É o que a gente tem por enquanto. Espero que isso mude.